O presidente Lula sofre um acidente e é hospitalizado, mas o que é mais louco nisso tudo é que a insatisfação do brasileiro, de boa parte dos brasileiros, com o governo Lula, com a sua gestão, sua equipe, os políticos que o apoiam, é tão grande que há uma comemoração nas redes sociais por causa disso. Para você ver o nível de insatisfação. E a gente não está falando de um povo que é insensato. Não, a gente está falando de um povo que está revoltado com a situação do Brasil. Aumento de impostos, inflação, você está vendo aí o dólar aumentando, mesmo que não seja necessariamente algo que esteja sob o controle absoluto do Lula, mas você vê que não é isso que o brasileiro quer. A maioria dos brasileiros querem algo diferente, querem um Brasil com menos impostos, um Brasil para o povo, e o que nós vemos diuturnamente é um Brasil voltado para o Estado, e tendo apoio aí de muitos políticos, porque se não tivesse, Lula já teria sido impeachmentado. E se ele não foi impeachmentado ainda, é porque tem uma rede de sustentação gigantesca fomentando com que esse governo permaneça até o fim do seu mandato. Eu lembro que muitas pessoas disseram o seguinte: ele não vai terminar o mandato. Lula está chegando já em 2026. 2024 já está passando e passou rapidamente. E Lula está chegando aí a 2026 tranquilamente. Qual foi o grande impasse que Lula teve? Eu posso dizer para o senhor e para a senhora, o grande impasse que Lula teve até o presente momento foi a queda, ou o acidente que ele teve ontem. Foi um grande impasse. Então, olha só o nível de absurdo. Então, a gente pode dizer que nesse período de mandato do Lula, o maior impasse que ele teve, de fato, foi um acidente doméstico. Cadê os nossos representantes? Cadê os nossos políticos? Aí Lula adia uma viagem internacional por causa desse acidente. O povo, já que não se sente representado pela classe política brasileira de direita, a ponto de essa classe política ela apresentar uma ameaça para o Lula de fato, comemora um acidente. Partiu dessa para melhor, e aí o que aconteceu? O velho vai ser interditado. Então você vê o quanto a direita ela é carente em termos de representatividade. Você está entendendo? Se você comemorou esse acidente do Lula, o de Stoll, cara, será que a gente vai se livrar dele? Se você pensou dessa forma, isso denota uma carência de representação absurda. Ou seja, nós não conseguimos ver no Congresso, no Senado, políticos ali que sejam capazes de remover o Lula. Nós queremos contar com a sorte. Olha que absurdo. Então você começa a raciocinar que tudo isso denota a falta de representatividade política da direita brasileira. Entendeu? Quantas pessoas, ficam animadas quando o ditador sofre um acidente, não é mesmo? Por quê? Porque simplesmente eles querem contar com a sorte, eles não têm representantes. O Brasil está dessa forma, minha senhora, meu senhor. Nós não temos representantes capazes de impeachment o Lula, de o pressionar de forma significativa, a não ser ficar fazendo discursinhos bobos nas redes sociais para fazer cortes, como eu sempre falo aqui. Então você percebe por aí, é muito fácil você, nas entrelinhas, perceber o quanto a direita é carente, o quanto a direita necessita de representantes mais inteligentes. A inteligência não é só você falar na frente da câmera. A inteligência também está nos bastidores, para articular como fazer, como chegar, como alcançar de forma rápida, de forma eficaz, de forma sábia, e você conectar-se a diversas pessoas que têm o mesmo propósito que você tem. Então é triste ver isso, que as pessoas comemoram nas redes sociais um acidente que um líder político teve da oposição por não ter representantes à altura da grandiosidade da direita, para que esses representantes tenham a mínima inteligência de conseguir articular um processo de impeachment. É triste isso.
né? Ou seja, a direita sempre contando com a sorte. Enquanto a esquerda avança, consegue eleger o Lula, consegue colocar o Dino, Flávio Dino no STF, o Zanin no STF, que realmente representa o Lula, diferentemente dos caras que foram colocados por Bolsonaro. Não sei de onde ele tirou esses caras, mas você vê que o mesmo empenho que o Dino tem em representar Lula não é o mesmo empenho que o Bolsonaro indicou tem em representar a direita. Então você vê aí que a direita precisa de um novo roteiro, de um novo planejamento de rota. É isso, pessoal. Certamente as pessoas, você já viu nas redes sociais, pessoas comemorando o acidente do Lula. O que você acha sobre isso? Faz sentido isso que eu falei? Essa comemoração é necessariamente a evidência de que nós estamos sem representantes legais da direita que nos, de fato, representem, não fique só de discurso bonito. Que se nós tivéssemos esses representantes, que segundo alguns disseram logo no início de 2022, que teríamos a maior bancada direitista no Congresso e no Senado, se tivéssemos de fato essa galera coesa com a direita, os valores e princípios da direita, Lula já teria caído. Alguma coisa aconteceu. Onde estão esses líderes? A gente só vê os mesmos. Van Hatten, Nicolas Ferreira, André Fernandes, Gustavo Gaia. É sempre os mesmos. Cadê os outros? E os outros? E os outros? Onde estão? É preciso refletir sobre isso. Nós não podemos ficar contando com a sorte. Nós temos que contar, sim, com planejamento, o poder de articulação lá dentro, onde nossos olhos aqui de fora não conseguem enxergar, mas eles têm que evidenciar de forma palpável. Aí você vê que tudo trata-se de blá, 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 quando eles falam, e no final das contas, quem ganha? Então você vê que é algo muito estranho quando nós vemos aqui nas redes sociais compartilhamentos de políticos, blá, 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 mas na hora H, no final, uns 45 do segundo tempo, com um de acréscimo, a esquerda vai lá e faz o gol. Você já percebeu que isso ocorre sempre? Por quê? Porque na articulação a esquerda é melhor. A direita fica muito no nas redes sociais. Então é importante que a gente veja vitórias palpáveis da direita brasileira. Não só. Agora a gente vai aprovar essa PEC. Aí a PEC passa na CCJ e é derrubada pelo presidente. Jogam um pedido de impeachment lá no Senado e cai na mão do presidente. Aí você se pega vendo que a direita não tem planejamento nenhum de eleger o máximo possível de senadores para a próxima eleição. A direita não tem planejamento nenhum de colocar o presidente da Câmara direitista, nem o presidente do Senado. Então, para mim, esses caras só ficam falando, enxugando o gelo nas redes sociais, porque eles não visam o óbvio. E quando não visa o óbvio, a gente fica querendo contar com a sorte de que Lula se aposente, de que ele decida largar tudo e ir embora. Que porra é essa? Contar com a sorte? Meu irmão, isso é assim, mediano demais. A gente precisa de pessoas que sejam inteligentes. Não falem bonito só na frente da câmera, mas que saibam articular nos bastidores e tenham sangue nos olhos.